Jesus, minha mente não aguenta mais. Só o Espírito Santo pode me trazer paz. Você já chegou ao ponto em que a sua mente simplesmente não aguenta mais? Quando você acorda cansado, mesmo depois de dormir. Quando tenta orar, mas as palavras travam. Quando o coração quer confiar, mas a cabeça não para de gritar. É como se houvesse uma tempestade dentro de você. Pensamentos que não te deixam respirar, lembranças que não te deixam seguir e um peso que você não consegue explicar. Há momentos em que a dor não é física, é mental e ninguém vê. Você sorri, mas por dentro está implorando por socorro. Finge estar bem, mas tudo o que deseja é que o silêncio venha e te abrace. E nesse lugar onde ninguém te entende, Jesus te encontra. Ele não vem com exigências, ele vem com presença, porque só quem conhece o som da própria mente em colapso entende o quanto é precioso ouvir a voz de Deus dizendo: "Eu estou aqui". O Espírito Santo é o único capaz de entrar onde o cansaço humano não alcança. Ele vai além da lógica, além do remédio, além das tentativas de se recompor. Ele toca onde os pensamentos nascem e onde as feridas se escondem. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Não de respostas, mas de paz. Não de explicações, mas de alívio. Você não está sozinho nesse conflito interno. Até Jesus passou por momentos em que a mente pesava mais do que o corpo. Quando ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte", estava revelando o que muitos escondem, que até o Filho de Deus enfrentou o limite da resistência humana. E o que ele fez? Ele orou. Ele se entregou. Ele chamou o Espírito. Hoje, esse mesmo Espírito está te chamando de volta à sanidade da alma. Ele quer te ensinar que a paz não é ausência de ruído, mas a presença dele dentro do caos. Que o controle não é o caminho, a entrega é. Que a sua mente não foi criada para carregar o mundo, mas para descansar em Deus. Este vídeo é um convite para isso, para soltar o que te oprime e permitir que o Espírito Santo reorganize os seus pensamentos, desfaça os nós da ansiedade e devolva o equilíbrio à sua alma. Porque quando o Espírito entra, o peso sai. E aquilo que parecia impossível de suportar se transforma em testemunho de restauração. Fique até o final, porque você vai entender o que está acontecendo dentro de você. Vai descobrir o porquê da sobrecarga, o propósito do silêncio e o poder que o Espírito Santo tem de reconstruir a paz de dentro para fora. A sua mente pode estar cansada, mas o Espírito não está. Ele continua de pé dentro de você. E hoje, ele vai te lembrar disso. O ponto de ruptura. Quando a mente já não aguenta mais. Existe um limite que o corpo suporta, mas há outro, mais silencioso, que a mente ultrapassa sem que ninguém perceba. É o ponto onde o barulho interno se torna ensurdecedor. Onde cada pensamento vira uma ameaça, cada lembrança, uma dor. É o momento em que o simples ato de existir já parece uma luta. A mente cansada não grita, ela implode. E quando isso acontece, nem o descanso físico é suficiente, porque a guerra não está fora, está dentro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um cansaço que não se explica. Um medo constante de perder o controle. O coração quer descansar, mas a mente não deixa. E você tenta todos os dias se recompor, lê, ora, tenta respirar fundo, mas parece que algo te puxa de volta para o mesmo lugar escuro. É como estar preso dentro de si mesmo. Mas preste atenção, você não está quebrado, está sobrecarregado. Há uma diferença entre falhar e estar esgotado. Jesus não te olha com cobrança, ele te olha com compaixão. Ele conhece o cansaço mental de quem tenta continuar acreditando mesmo sem forças. Ele entende quando você ora e não sente nada, quando lê e parece vazio, quando o desânimo grita mais alto do que a fé. Ele entende porque já esteve lá. No Getsêmani, o Filho de Deus experimentou exatamente isso. A mente em colapso, o peso do mundo inteiro sobre os ombros.
a solidão, o medo, a pressão. Ele suou sangue, e não foi apenas por dor física, mas por agonia mental. A Bíblia diz que ele ficou profundamente angustiado até a morte. Isso é mais do que tristeza. É o limite da mente humana tentando suportar o invisível. E foi nesse momento que o Espírito Santo começou a agir. O que Jesus nos mostrou naquela noite foi que o colapso não é o fim, é o ponto onde o Espírito entra. Porque quando a mente não aguenta mais, o Espírito assume o controle. Quando o raciocínio falha, o Espírito traduz o que a alma não consegue expressar. A paz que você perdeu não está longe, está esperando a sua rendição. O Espírito Santo não precisa que você esteja bem para agir. Ele só precisa que você permita que ele entre. O seu problema não é falta de fé, é excesso de peso. Você está tentando resolver espiritualmente o que precisa ser entregue espiritualmente. Existe um tipo de descanso que o corpo não consegue dar, o descanso da mente curada pela presença de Deus. A Bíblia diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Esse descanso não é uma pausa, é uma transferência. Jesus não tira o peso da vida, ele tira o peso da mente que tenta carregar tudo sozinha. É nesse ponto de ruptura que o Espírito Santo faz o impossível. Ele reorganiza o caos. Ele não muda o mundo ao redor, mas muda o mundo dentro de você. Ele silencia a tempestade interior sem precisar apagar o som do vento. Ele te ensina a ouvir Deus no meio da confusão mental. E quando isso acontece, algo sobrenatural começa. O Espírito devolve o domínio da paz àquele que havia perdido o controle. Não lute mais contra os pensamentos tentando vencê-los na força da vontade. Deixe o Espírito lutar por você. Entregue o que a mente não consegue administrar. Diga agora, em silêncio: "Senhor, eu não aguento mais pensar sozinho." Porque o fim da sua força é o início da atuação dele. A sua mente pode estar cansada, mas Deus não está. E é exatamente nesse colapso que ele constrói o alicerce da cura. Jesus também enfrentou o colapso da mente. Poucos percebem que o sofrimento de Jesus não começou na cruz, mas no jardim. Antes do sangue, houve suor. Antes da dor física, houve a dor mental. No Getsêmani, o Filho de Deus sentiu o peso que nenhum homem suportaria. A Bíblia diz que ele começou a angustiar-se profundamente a ponto de suar sangue, uma condição rara chamada hematidrose, causada por estresse extremo. Isso não foi fraqueza, foi humanidade. Jesus sabia o que era ter uma mente em guerra. Ele sentiu medo, ele sentiu solidão, ele sentiu o peso da responsabilidade, o pavor do que viria. Ele não fingiu força, ele confessou dor. Disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." E quando orou, não usou frases perfeitas, usou palavras sinceras. Ele não tentou parecer forte diante do Pai. Ele se derramou. Essa é uma das revelações mais libertadoras do Evangelho. O Cristo que te salva também entende quando a tua mente colapsa. Ele não te condena por sentir medo, por pensar demais, por duvidar, por se cansar. Ele não espera que você seja inabalável. Ele apenas espera que você faça o que ele fez. Vá até o Pai e fale a verdade. Jesus mostrou que o segredo da paz não está em negar o que dói, mas em entregar o que dói. Ele não fingiu tranquilidade. Ele apresentou sua angústia. E foi nesse ato de vulnerabilidade que o Espírito Santo começou a agir. Lucas registra que um anjo apareceu e o fortaleceu. O anjo não tirou o cálice, não mudou o destino, mas mudou a condição da alma. A dor continuou, mas a mente foi renovada. Isso é o que o Espírito faz. Ele não apaga o sofrimento, ele te fortalece para atravessá-lo. Ele não altera o que está fora, ele restaura o que está dentro. Ele te ensina que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, é a presença de Deus em meio ao caos. Muitos pensam que fé é não sentir medo,
Mas fé é continuar caminhando mesmo com medo. Foi isso que Jesus fez. Enquanto a mente humana dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, o Espírito dentro dele dizia: Contudo, seja feita a tua vontade. O Espírito Santo é essa força interior que transforma o pânico em propósito, o desespero em confiança, o colapso em entrega. Jesus, no auge da agonia, não fugiu, ele se ajoelhou. E é aí que a batalha muda de direção. O mundo ensina a lutar pensando mais, planejando mais, controlando mais. Jesus nos ensinou a vencer entregando mais. A mente tenta resolver, o espírito dissolve. O que a mente analisa, o espírito transforma. O que aconteceu no Getsêmani não foi apenas o início da crucificação. Foi o retrato da maior batalha que existe. A luta entre o raciocínio humano e a obediência espiritual. E Jesus venceu essa guerra de dentro para fora. Antes de conquistar a cruz, ele conquistou a própria mente. Por isso, quando você estiver à beira do colapso, lembre-se, o seu Salvador já esteve lá. Ele conhece o som do coração acelerado, o peso do medo e o silêncio do céu. E porque ele venceu esse lugar, agora o Espírito Santo pode te encontrar exatamente aí, no ponto em que você acha que vai desmoronar. O Espírito que fortaleceu Jesus está disponível para você. O mesmo poder que sustentou o filho no jardim é o que hoje te sustenta na tua luta. A sua mente pode estar no limite, mas o Espírito de Deus não conhece limites. A verdadeira batalha não está no mundo, está na mente. Você pode parecer calmo por fora, mas dentro de você uma guerra está acontecendo agora. É uma batalha silenciosa, travada entre pensamentos, vozes, lembranças e medos. É nesse campo invisível que o inimigo trabalha com mais precisão. Ele não precisa destruir o seu corpo, basta dominar a sua mente, porque quem perde o controle dos pensamentos, perde o controle da alma. Desde o Éden, a estratégia é a mesma. A serpente não tocou em Eva primeiro, ela falou com ela. O ataque sempre começa na mente. O inimigo sabe que se conseguir te fazer duvidar da voz de Deus, ele já desorganiza o resto. Por isso, ele planta pensamentos sutis. Você não é suficiente. Deus te esqueceu. Nada vai mudar. Ele sabe que se conseguir que você acredite em uma mentira, ele transforma o seu próprio raciocínio em prisão. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a mente é o campo onde a fé e o medo lutam pelo trono. Todo pensamento é uma semente, e aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a ansiedade, ela toma forma. Se alimenta a culpa, ela cria raízes. Mas se você alimenta a palavra, o Espírito cria vida. O problema é que muitos oram pedindo paz, mas continuam dando espaço aos pensamentos que roubam a paz. Você precisa entender uma verdade espiritual. O inimigo não teme o seu cansaço, ele teme a sua consciência. Porque o momento em que você percebe que a guerra não está fora, mas dentro, é o momento em que o Espírito começa a agir. Jesus enfrentou tempestades do lado de fora, mas as venceu primeiro dentro da mente. Ele dormia no meio das ondas porque o caos externo não conseguia invadir o interior. A mente que não se entrega ao Espírito se torna uma fortaleza para o medo. E o medo é um tirano. Ele te faz prever o pior, reviver o passado e duvidar do amanhã. Ele te faz viver em alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Mas quando o Espírito Santo entra, ele desfaz esse ciclo. Ele quebra o domínio do medo e restaura o domínio da paz. Ele te ensina a pensar diferente. E quando a mente muda, tudo muda. A batalha da mente é o lugar onde o Espírito Santo mais trabalha, porque é onde o inimigo mais tenta agir. E o Espírito não vem com força bruta, ele vem com presença. Ele não te manda pensar positivo,
Ele te faz pensar com propósito. Ele substitui o pensamento de ansiedade pelo pensamento de confiança. Ele não silencia as vozes externas. Ele fortalece a voz interior que diz: eu estou contigo. É por isso que Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo oferece distração. Jesus oferece direção. O mundo tenta anestesiar a mente. O Espírito Santo a cura. O que o mundo chama de alívio temporário, o Espírito chama de transformação permanente. O Espírito Santo quer te ensinar a viver de dentro para fora. Ele quer te mostrar que a guerra que te cerca só existe porque há algo dentro de você que ainda não se rendeu completamente. E quando você entrega a mente a Ele, a guerra perde sentido. O inimigo pode até tentar te cercar, mas já não tem por onde entrar. A mente guiada pelo Espírito não é invadida pelo medo, é habitada pela paz. E é por isso que a Bíblia diz: a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Essa é a cura, esse é o segredo. A paz que o Espírito traz não é ausência de luta, é consciência da presença. É a certeza de que mesmo quando tudo parece confuso, existe uma voz dentro de você que ainda sabe o caminho. E é essa voz que o Espírito quer ativar agora. O Espírito Santo, o médico da mente e da alma. Existe uma dor que os remédios não alcançam. Uma ferida que não sangra, mas consome. É a dor da mente cansada, da alma sufocada, do coração que já não encontra sossego. E é exatamente aí que o Espírito Santo se revela como o médico perfeito. Aquele que não apenas cura sintomas, mas restaura a origem do desequilíbrio. Quando o Espírito entra, ele não vem com barulho, ele vem com ordem. Ele chega de mansinho, mas tudo dentro de você começa a mudar. Ele não apenas consola, ele reorganiza. Ele vai até o ponto onde a confusão começou, o pensamento distorcido, o medo alimentado, a mentira que virou verdade, e começa a realinhar tudo com a mente de Cristo. Ele é o único capaz de reconstruir a sanidade perdida, porque ele habita onde os pensamentos nascem. Romanos 8 diz: a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. Note, o Espírito não vem apenas trazer alívio, ele vem assumir governo. Ele toma o lugar das vozes que te atormentam e coloca no trono da sua mente a voz da verdade. Ele substitui o "e se tudo der errado" por "ainda que tudo desabe, eu estarei contigo". Ele troca o medo do futuro pela confiança na promessa. O Espírito Santo é o único que entende a estrutura da mente humana, porque foi ele quem a formou. Ele sabe onde a ansiedade nasce, onde a preocupação se esconde, onde o trauma se repete. E ele não age apenas no que você sente, mas no que você pensa. A cura dele é completa. Começa nos pensamentos e desce até o coração. É por isso que quando o Espírito age, você não apenas se sente melhor, você pensa diferente. Muitos pedem a Deus para mudar suas circunstâncias, mas o Espírito quer mudar a sua perspectiva. Ele sabe que o problema não está sempre no que acontece, mas em como você interpreta o que acontece. Ele não apaga memórias, ele ressignifica. Ele transforma lembranças dolorosas em testemunhos, cicatrizes em sinais de vitória. Ele mostra que tudo o que você passou não foi castigo, foi construção. E quando o Espírito começa a governar a mente, até o corpo sente. O coração desacelera, a respiração se acalma, o medo perde força. Porque quando a mente encontra descanso, o corpo encontra cura. O Espírito Santo é o maior antídoto contra a exaustão mental, porque ele troca o esforço pela entrega. Ele não diz, tente pensar diferente, ele diz, deixe-me pensar em você. Há uma diferença entre tentar controlar os pensamentos e permitir que o Espírito os conduza. Quando você tenta controlar, se esgota. Quando o Espírito conduz, você flui.
Ele te ensina a não lutar contra os pensamentos ruins, mas a trocá-los por pensamentos de vida. Ele não diz, pare de sentir isso. Ele diz, olhe para mim no meio disso. O Espírito é o único capaz de transformar o campo mental em altar. Onde antes havia confusão, ele planta entendimento. Onde havia medo, ele estabelece fé. Onde havia desespero, ele derrama consolo. Ele devolve a lucidez espiritual que o cansaço tirou e faz você lembrar de algo simples e poderoso. Você nunca perdeu o controle, porque o controle nunca foi seu, sempre foi dele. O Espírito Santo é o repouso da mente cansada. Ele não vem com fórmulas, ele vem com presença, e onde há presença, há cura. A mente de Cristo, o lugar onde o medo morre. Ter a mente de Cristo não é pensar como um santo distante da realidade. É aprender a viver com a mesma consciência de Jesus. Uma mente firme em meio ao caos, um coração calmo em meio à tempestade, um espírito alinhado mesmo diante da dor. Jesus não era imune ao sofrimento, mas o sofrimento nunca o confundia. Ele sentia, mas não se perdia no que sentia. Ele chorava, mas não era dominado pelo desespero. Porque a mente dele estava ancorada na vontade do Pai e não nas circunstâncias do momento. A mente natural reage, a mente de Cristo responde. A diferença está na origem. Quem reage vive movido pelo medo, pela pressa, pela emoção. Quem responde age guiado pela verdade, pela fé, pela paz. Jesus não reagia ao caos, ele o transformava. Quando o barco balançava, ele dormia. Quando o vento rugia, ele falava com autoridade. Quando os discípulos entraram em pânico, ele manteve o foco. Essa é a mente de Cristo. A consciência inabalável de quem sabe que o Pai está no controle. E essa mente está disponível para você. O apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Isso não é uma metáfora, é uma transferência espiritual. O Espírito Santo te dá acesso ao mesmo padrão mental que sustentou Jesus na dor. É como se ele dissesse, pare de lutar com os pensamentos que te destroem e comece a pensar com os pensamentos de Cristo. A mente de Cristo é o espaço onde o medo morre, porque nela não há lugar para dúvida sobre quem Deus é. O medo se alimenta de perguntas sem resposta. Mas a mente de Cristo vive da confiança sem explicação. Jesus não precisava entender o plano inteiro para obedecer. Ele apenas confiava no Pai. Essa confiança não nasce do esforço humano, nasce da comunhão com o Espírito. O Espírito Santo não apenas te consola, ele te ensina a pensar com base no céu, não na terra. Ele te faz trocar a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Pela declaração, Deus ainda está aqui. Ter a mente de Cristo é ver o invisível e permanecer estável no incontrolável. É quando você para de pedir que a tempestade acabe e começa a ouvir o que ela está tentando te ensinar. É quando você entende que o verdadeiro milagre não é o mar se acalmar, é o coração continuar crendo enquanto as ondas batem. O Espírito Santo quer te levar a esse nível de consciência, o nível em que as circunstâncias já não ditam o seu estado interior. Essa é a mente que não se desespera, apenas ora, que não se justifica, apenas confia, que não se apavora, apenas se entrega. A mente de Cristo não foge do sofrimento, mas o atravessa com propósito. É a mente que transforma cada dor em altar, cada lágrima em aprendizado, cada silêncio em escuta. E quando o Espírito Santo encontra espaço em você, ele começa a reconstruir essa mente dentro da sua. Ele remove camadas de medo, vergonha, descontrole e ansiedade. Ele substitui o ruído do mundo pela frequência do céu. Ele te ensina a viver a partir da paz, não em busca dela. Porque a verdadeira libertação mental não é viver sem medo, é viver com consciência de que o medo não manda mais em você. E é nessa consciência que o Espírito começa a falar. Encontro guiado.
Deixe o Espírito Santo falar com a sua mente. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Esse simples movimento é o lembrete de que você ainda está vivo. E se está vivo, é porque Deus ainda tem algo para fazer em você. Nesse silêncio, onde os pensamentos gritam e a alma pede descanso, o Espírito Santo começa a se mover. Ele não vem com pressa, ele vem com presença. Ele se aproxima da sua mente cansada, como quem toca um instrumento desafinado, e começa a afiná-lo novamente. Cada pensamento que parecia dissonante, cada lembrança que te aprisionava, cada medo que ecoava sem parar, tudo começa a ser colocado em ordem sob a batuta do Espírito. Ele não apaga o som da dor, ele transforma a dor em melodia. Repita em voz baixa: Espírito Santo, entra na minha mente. Diga com sinceridade, mesmo que seja difícil: Espírito Santo, acalma o que eu não consigo controlar. Fala comigo no meio desse ruído. Sinta ele tocando o centro da sua mente. É como se uma luz suave começasse a clarear o que estava confuso. Ele toca lembranças antigas, aquelas que ainda te ferem. Ele vai até o medo que você nunca contou a ninguém. Ele alcança o lugar onde você acreditou que a paz era impossível. E com voz mansa, ele diz: eu nunca te deixei. Ele começa a sussurrar verdades que a ansiedade tenta apagar. Você não perdeu o controle. Você apenas se esqueceu de que eu estou aqui. Você não está fracassando, está sendo moldado. Você não está sozinho, está sendo cuidado. Enquanto o Espírito fala, o coração desacelera. A mente, antes em colapso, começa a respirar de novo. Ele não precisa explicar o porquê de tudo, porque sua presença já é a resposta. A paz que vem agora não é lógica, é divina. Ela não depende de circunstâncias, ela depende de quem está dentro de você. E é nesse instante que o Espírito faz algo invisível, mas real. Ele substitui a confusão pela clareza. Onde antes havia ruído, há direção. Onde havia medo, há confiança. Onde havia pensamentos desordenados, há entendimento espiritual. Ele não apenas traz alívio, ele traz domínio. Ele devolve o poder de decidir o que você permite permanecer na sua mente. Agora diga: Espírito Santo, eu te entrego meus pensamentos. Toma o lugar que é teu. Diga novamente: eu renuncio ao medo, à culpa, à dúvida. Eu recebo a tua paz. O Espírito está curando memórias agora. Ele está dissolvendo traumas escondidos. Está limpando aquilo que te fazia reagir sem entender o motivo. Ele está restaurando o ritmo da sua mente ao compasso do céu. A voz que te acusava está sendo silenciada. A voz que te confundia está sendo desfeita. E no lugar delas, nasce uma nova voz. A voz do Espírito, firme e doce, dizendo: você é meu, você pertence à paz. Permaneça nesse silêncio. É aqui que o Espírito fala mais alto. Momento de transformação, do excesso de pensamentos ao transbordar da paz. Você percebe como algo mudou dentro de você? O peso não desapareceu porque o mundo ficou leve. Ele desapareceu porque o Espírito Santo te mostrou que você não precisa carregá-lo sozinho. Quando ele entra, o fardo não some. Ele muda de lugar. Sai dos ombros e vai para o altar. E é lá que o impossível se torna suportável. A mente cansada é o reflexo de uma alma que tentou controlar o que só Deus pode conduzir. É por isso que o Espírito te trouxe até aqui, para te ensinar que não existe cura sem rendição. Enquanto você tentar resolver tudo com raciocínio, continuará girando dentro da mesma confusão. Mas quando você entrega, o Espírito age. Ele começa a substituir o raciocínio acelerado pela consciência da presença. Ele não tira o problema, ele tira o pânico. Ele não muda o passado, ele muda o peso que o passado ainda exerce sobre você. Você sente a diferença?
Antes, o coração era um campo de batalha. Agora, é um jardim sendo reconstruído. A mesma mente que te sufocava agora começa a se tornar o espaço onde Deus fala. E quando o Espírito fala, até o silêncio tem sentido. A paz que o Espírito dá não é um momento de alívio, é um estado de governo. Ela não depende do que acontece, mas de quem habita em você. O mundo pode se desorganizar, mas dentro de quem tem o Espírito, há estrutura, há alicerce, há descanso, porque a presença dele é o antídoto contra o colapso mental. A mente natural se esgota tentando entender. A mente espiritual descansa porque confia. É isso que o Espírito está te ensinando. Viver da presença, não da explicação. Há momentos em que Deus não vai responder o porquê, mas vai sustentar o apesar de. Ele vai te ensinar a trocar a pergunta "até quando?" pela declaração "mesmo assim eu confio". E é aqui que começa o verdadeiro milagre. Quando a mente se aquieta, o espírito transborda. A paz não é apenas devolvida, ela começa a fluir. De repente, você percebe que está orando sem esforço, respirando com leveza, sentindo esperança de novo. Isso não é emoção, é o Espírito restaurando o fluxo natural da vida dentro de você. A mente que antes multiplicava preocupações, agora começa a multiplicar gratidão. A voz que antes dizia, "não vai dar certo", agora começa a dizer, "Deus está comigo". O Espírito Santo não apenas devolve a paz, ele transforma você em canal de paz. Ele faz da sua mente um templo onde o céu e a terra se encontram. Você não vai mais viver tentando fugir do barulho, vai viver em paz mesmo dentro dele. Porque quando o Espírito governa, o caos não domina, ele se curva. Agora é o momento de declarar com fé: Espírito Santo, eu não quero mais sobreviver, eu quero transbordar. Que a tua paz não apenas me encontre, mas flua através de mim. Que onde eu pisar, o ambiente mude. Que a minha mente seja tua morada e o teu descanso, o meu lar. Esse é o ponto em que a cura se torna missão, onde o quebrado começa a curar outros, onde quem foi restaurado se torna abrigo. Porque o Espírito Santo não apenas te acalma, ele te recria. A maioria das pessoas busca Jesus para curar o coração, mas esquece que ele também veio restaurar a mente. Quando ele disse, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", ele não estava falando apenas de cansaço físico. Ele falava do peso invisível, do esgotamento mental, da sobrecarga que destrói o interior. Ele veio para libertar o homem por inteiro, corpo, alma e pensamento. A mente é o lugar onde o inimigo sussurra, mas também é o lugar onde Deus fala. O que define a direção da vida não é o tamanho dos problemas, mas qual voz você escolhe acreditar. E talvez esse seja o momento de silenciar todas as outras e ouvir apenas a dele. Porque o Espírito Santo não fala com gritos, ele fala com presença. Ele não chega com barulho, ele chega com verdade. Ele te diz agora, "Eu te conheço por dentro. Sei o que te atormenta, o que te rouba o sono, o que te faz pensar que não vai aguentar. Mas eu também sei que dentro de você existe algo que o mundo não conseguiu quebrar. A minha marca. Você pode estar cansado, mas não está perdido. A tua mente pode estar fraca, mas o teu espírito ainda ouve. E é por isso que você está aqui, ouvindo esta mensagem. Não é coincidência, é socorro divino. Jesus não veio apenas para mudar o que está do lado de fora. Ele veio para reformar o que acontece dentro. Ele é o carpinteiro da alma. Entra nos cômodos escuros, remove os pensamentos quebrados, reconstrói os alicerces e planta novas janelas para a luz entrar. Ele pega a mente fragmentada e a transforma em morada de paz. E quando o Espírito Santo assume o controle, até o passado se curva diante da presença dele.
O que o inimigo tentou usar para destruir a sua sanidade, Deus vai usar para mostrar o poder da graça. As memórias que te feriram serão as mesmas que te farão lembrar da fidelidade dele. O caos que te perturbava será o testemunho que libertará outros. Porque quem passa pela tempestade com o Espírito não volta o mesmo. Volta curado, consciente e cheio de paz. Agora, escute bem. O Espírito Santo não vai apenas te visitar, ele quer habitar em você. Ele quer ser o filtro dos teus pensamentos, o ritmo da tua respiração, o descanso da tua mente. Ele quer ser o lugar onde o medo não entra mais. Porque onde ele governa, o inimigo não toca. Então, faça dessa última parte uma entrega. Feche os olhos e diga com sinceridade: Jesus, minha mente não aguenta mais lutar sozinha. Espírito Santo, toma o controle. Tira de mim o que não é teu e devolve o que perdi. A paz. Ensina-me a pensar como o céu, a reagir com fé, a viver em descanso. Habita em mim, não como visitante, mas como rei. Agora respire. Sinta a leveza. Esse silêncio que você sente não é vazio, é presença. É o Espírito Santo tomando o lugar que sempre foi dele. E antes de encerrar, ouça bem, Jesus não apenas salvou a sua alma, ele acaba de resgatar a sua mente. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa paz. Escreva nos comentários: Espírito Santo, devolve a minha paz. E lembre-se, quando a mente se rende, o Espírito reina. E quando o Espírito reina, nada mais te domina. Essa é a paz que o mundo não pode dar. E agora ela habita em você.